O propósito de Deus nos surpreende. Na mente da maioria das pessoas, eles veem o agir de Deus apenas quando as coisas boas acontecem. Não é assim, na grande maioria, as pessoas entendem que quando acontece uma coisa boa, foi Deus que abençoou a minha vida. E quando acontece uma coisa ruim, sempre coloca que foi o inimigo. O inimigo está agindo, está fazendo que dê tudo errado para mim. Nem sempre é assim. Às vezes coisas ruins acontecem porque há um propósito maior, há uma oportunidade futura que Deus se apresentará a nós e que transformará aquela dor, aquela aflição, aquele sofrimento em glória para o seu nome e exaltação para o servo de Deus. Então é nessa perspectiva que nós vamos observar nesta noite como é o agir de Deus ou o propósito de Deus na vida do fiel. Então, através da jornada da vida de José, veremos o agir de Deus também nos momentos difíceis e como Deus converge tudo para o seu propósito. Então o personagem que escolhemos aqui para trabalhar, analisar a vida dele e observar algumas lições é José, mais conhecido como José do Egito, porque José assim passou um tempo no Egito. A jornada de José será então o nosso estudo. Quem é ou quem foi José? José então é uma figura bíblica do Antigo Testamento, conhecido por sua história de ser vendido como um escravo pelos irmãos e a sua ascensão ao poder no Egito. Ele era filho de Jacó com a sua esposa chamada Raquel, sendo o 10º filho, sendo o 11º filho e o primogênito de Raquel. Tinha ele mais 10 meio-irmãos. Ele era filho preferido de Jacó. Então ele era o filho preferido do seu pai Jacó, e por isso lhe deu uma túnica especial, que gerou ciúme e ódio nos seus meios-irmãos. Seu pai o amava mais do que os outros, presenteando com uma túnica especial. Os sonhos de José, que inclinavam sua futura superioridade sobre sua família, irritaram também seus irmãos, levando-os a planejar a morte de José. A vida de José é narrada no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. Então nós temos aí um bom material para analisarmos, um bom material para estudarmos sobre a vida de José, que vai do capítulo 37 de Gênesis até o 50. Vamos então seguir uma série de mensagens, onde analisaremos o agir de Deus em alguns episódios, que serão seis mensagens, 6 episódios na vida de José. O primeiro episódio que nós vamos analisar hoje é José no poço. E aí, José no poço, superando a amargura. Então, para José, aparentemente, poderia dar a ideia de que me jogaram aqui para morrer. Mas foi só o início de um propósito maior que Deus tinha na vida de José. Seguindo então, diante do poço, José tinha uma decisão a tomar. A decisão era superar a amargura, que traz a ideia de perdão. Ele tinha que trabalhar o perdão na sua vida. Dentro da família de José, o primeiro ponto que nós devemos destacar era o favoritismo e o ciúme. Abra sua Bíblia então no Gênesis 37, vamos ler aí verso 4, 5, 25 e 26. Versículo 4, 5, 25 e 26 do capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Ora,
4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Verso 25 e 26. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos israelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Vamos entender um pouquinho aqui a trajetória, irmãos. O favoritismo na vida ou na família de José era algo já de longo prazo. Por que eu digo que era de longo prazo? Porque era uma falha vivida pelos antecedentes, ou ascendentes de José, aqueles que vieram antes de José. Falha essa que se repetiu posteriormente na sua família. Então, para entender isso, vamos voltar um pouquinho na história, lá em Gênesis 25, 28. E aí nós vamos entender o porquê havia esse favoritismo. Gênesis 25, 28. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Esaú e Jacó, 2 irmãos, eram gêmeos. Quando Esaú nasceu, ele veio primeiro. Jacó veio segurando no pé do seu irmão. Por isso colocaram o nome dele de Jacó, que significa enganador. Posteriormente, em uma luta com o anjo, Deus trocou o nome dele e deu o nome dele de Israel. Então depois Jacó se tornou conhecido como Israel. Mas até aqui, o início da sua história, estava então Esaú e Jacó ainda no ventre e já havia uma guerra. E quando eles nasceram, partiu então essa divisão. O pai gostava mais de Esaú, porque Esaú era caçador, ele pegava animais, matava, fazia guisados, e o pai gostava muito da caça. A sua mãe já gostava mais de Jacó, porque ele estava mais próximo dela. Ele não saía para caçar, ele cuidava dos animais e chegava mais próximo de casa, e com certeza tinha mais acesso à mãe. Eles então, por essa preferência, houve então um projeto de enganação. Quando o pai estava para morrer, pediu que Esaú caçasse um animal, fizesse um guisado para ele comer, e depois que ele comesse, iria abençoar o seu filho. Esaú era o primogênito de uma família judaica, geralmente recebia metade dos bens que o pai possuía. Então tudo que o pai possuía, a metade ia para o filho primogênito. Além disso, tinha uma bênção. A bênção lhe dava então acesso ao Senhor. É como se ele estivesse transferindo toda a graça de Deus que estava na sua vida, transferida agora para o seu filho. E então Jacó, combinado com sua mãe, mata uma ovelha enquanto seu irmão foi atrás da caça, faz então o cozido, ele veste uma roupa com pelos, porque o seu irmão era peludo, engana o pai e recebe a bênção da primogenitura. Esaú, por sua vez, era um homem que não valorizava algumas coisas importantes da família, como por exemplo a bênção da primogenitura. Esaú já havia trocado essa bênção por um prato de lentilhas. Então, por um lado, Jacó estava só enganando o pai, o irmão já tinha sido vendido, ele já tinha vendido o direito de primogenitura. Mas, no entanto, aqui encontramos
já desde a sua família, uma certa preferência. Aí vamos a mais adiante, o que é que acontece? Quando Jacó recebe a bênção do seu pai, ele é autorizado para ir a uma terra distante, que seria os familiares de sua mãe, e ele então teria que ir ali encontrar uma noiva para ele. Ele vai para essa terra e chegando lá encontra, era uma moça que era filha do seu tio, era sua prima, e ele então se apaixona por essa mulher, e por ela, ele se dedica, fala com o seu tio e diz: olha, eu vou trabalhar 7 anos, porque eu amei de tal forma que eu estou disposto a pagar o preço que for. E o preço foi trabalhar 7 anos para o seu tio, para poder casar. Ele trabalhou 7 anos, no dia do casamento, uma festa grande, certamente corria um pouco de bebida, ele deve ter bebido, e a noiva certamente se apresentou com um véu, ele não reconheceu quem era, coabitou com ela, deitou-se com ela, e quando acordou pela manhã, percebeu que não era ela que estava deitada ao seu lado, mas a irmã mais velha. E aí, diante dessa situação, ele foi reclamar com o sogro, que era tio dele: tio, como é que você faz um negócio desse comigo? Trabalhei 7 anos para casar com, e o senhor me faz casar. E ele disse: não tem problema, meu filho, você trabalha mais 7 anos e agora casa com a outra. E aí ele casou com as 2 irmãs. E aí veja só o que é que o texto diz, Gênesis 29, 30. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Então ele casou com ambas as primas, as 2 irmãs, e é interessante que o texto diz que havia um favoritismo, ele amava uma mais do que a outra, e Deus não queria isso para ele. A mulher que ele queria era Raquel, não é isso? E ele casou primeiro com Lia, e Raquel não dava filhos, e Lia deu muitos filhos a ele. Depois de muito tempo, de muito sofrimento, dela clamar, elas deram as suas servas para deitar também com seu marido, e cada uma das servas deu mais 2 filhos, e aí esse homem teve esse monte de filhos, são 13, contando com a mulher, porque quando falamos, geralmente só falamos 12, que são os filhos homens, mas ele teve também uma filha, e aí então havia um favoritismo também aqui. Então veja que favoritismo era algo que já acontecia na família dele há muitos anos, e não foi diferente acontecer com o filho. Quando José nasce, José era o primeiro filho da esposa que ele amava, e por esse motivo, ele dedicou todo o amor a esse filho. Ele mandou confeccionar uma capa, uma roupa, e essa roupa então causou ciúme nos irmãos. Além disso, José sonhava, e os sonhos eram revelações de Deus. Nesses sonhos, diz que eles estavam juntando feixes de lenha, e os feixes que os irmãos juntavam se dobrava diante do feixe que ele tinha juntado. Depois ele teve outro sonho, onde havia o sol, a lua e as estrelas eram seus irmãos, e ele era o sol, e todas as estrelas se dobravam diante dele. Isso era uma revelação de Deus para aquilo que iria acontecer em sua vida, que ele iria então reinar, ele estaria então em uma posição de governo, e os seus irmãos dependeriam dele, se curvaria diante dele. Então é algo que era futuro, e ele ainda não tinha conexão, entendimento sobre esse assunto, mas ele compartilhava com os seus irmãos. Veja então o que diz em Gênesis 42, 21. Por esse motivo, José sofreu muito, por conta que os seus irmãos não odiavam por conta desse favoritismo, dessa situação. E aí vejamos o que aconteceu em Gênesis 42, 21. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos
a angústia de sua alma, quando nos pedia e não lhe dávamos ouvido. Por isso, nos sobreveio agora esta ansiedade. Então José foi jogado pelos seus irmãos dentro de um poço, e a ideia era só castigá-lo. Primeiramente eles queriam matá-lo. Um dos irmãos impediu: não façam isso, eu vou procurar um jeito, uma solução, e se afastou. E nesse interim, os irmãos então decidiram vendê-lo, porque ia passando uma caravana para o Egito e eles venderam. Então o problema, irmãos, aqui que nós podemos observar, não é cair no poço, não é o favoritismo, né, que nós vemos aqui nesta família, mas entendemos sim que havia um problema. O problema não é cair no poço, é deixar o poço fazer morada em você. O poço representa ali a separação, a ira, o desgosto, a falta de alegria que havia entre os irmãos de estarem juntos, porque José, sendo um preferido da família, ele, além disso, demonstrava atitudes de superioridade, e os irmãos não gostavam disso. Imagina vocês, né, até hoje, acredito que isso pode ocorrer em uma família onde, por exemplo, o pai ou a mãe ficam viúvos, casam com outro e formam outra família, mais filhos vêm, então sempre vai haver uma certa rivalidade entre os irmãos, mas aqui se aguçava essa rivalidade porque o pai incentivava, o pai fazia coisas favorecendo um e deixando os outros para trás. Isso realmente trazia tristeza para os irmãos, mas eles não deveriam levar a cabo o que eles projetaram, que era levar a cabo a vida dele, né? Matar o seu irmão. Como eles não tiveram essa coragem de fazê-lo, resolveram livrar-se dele, mandar ele para longe, para que ele fosse esquecido. José foi para longe, mas no entanto não esqueceu dos seus irmãos, não esqueceu da sua família, e orava todos os dias para que ele pudesse novamente revê-los e que ele pudesse de alguma forma voltar ao convívio de sua família. Então muitas vezes nós podemos passar por situações parecidas, não de ser jogado em um poço literalmente, mas ser desprezado por amigos, por família, por pessoas próximas, pessoas que nós consideramos para nós como pessoas importantes, e essas pessoas nos desprezam, essas pessoas se afastam de nós. Entendemos que tudo há um propósito. Se Deus permitiu, algo melhor está sendo projetado para a nossa vida, e certamente um dia, em uma posição melhor, poderemos ajudar outras pessoas. Lembro de um vídeo que eu assisti, de um rapaz que foi preso, e ele foi levado a julgamento, e quando ele chega lá no fórum para o julgamento, diante do tribunal, a juíza que estava julgando aquele rapaz, havia estudado com ele, na mesma escola, estudaram juntos, fazendo o ensino médio, e ela, muito triste, tendo que julgar aquele rapaz, e ela aconselhou ele, e ele chorava copiosamente, não porque estava sendo condenado, mas por ver ali alguém que esteve tão próximo dele, mas ele decidiu tomar outro rumo de vida, e a consequência da escolha que ele tomou estava ali diante daquela mulher agora para tomar o julgamento, né? Tomar ali a causa pelo qual ele iria pagar. Então veja que na nossa vida passamos por situações desta forma, difíceis, e não podemos nos prender às dificuldades, mas superar, sair do poço, ir adiante, ver que o Senhor tem algo melhor reservado para nós. Em segundo lugar, vejamos alguns efeitos da amargura. Se não perdoarmos aqueles que têm feito mal contra nós, quais efeitos podem causar em nossa vida? Os irmãos de José não perdoaram José por ele ser preferido, não perdoaram José por ele contar os sonhos que tinha, e por isso houve uma amargura e enraizada em seus corações.
A amargura, primeiramente, o primeiro efeito, seria nos afastar da graça de Deus. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 nos aponta sobre o efeito de guardarmos em nosso coração qualquer tipo de raiva ou amargura sobre qualquer situação que enfrentamos. A orientação de Deus é perdoar. E perdoar em quanto tempo? Como é que acontece o perdão? Diz o texto aqui que deve ser antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr, irmãos, quer dizer que devemos perdoar imediatamente, no mesmo dia, quando alguém fizer algo contra ti. Certa ocasião, os discípulos estavam reunidos com Jesus, e um dos discípulos perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele jogou um número bem alto, porque os judeus, eles tinham uma forma de perdão, e eles diziam que não podia perdoar mais de 3 vezes. E aí ele extrapolou, disse 7, é logo para estourar. 7 vezes, Senhor, devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim em um dia? O Senhor disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmão, é muitas vezes. O que Jesus está dizendo é que, com essas palavras, é que nós devemos perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que causam alguma dor, algum sofrimento contra nós. Devemos perdoar todas as vezes. Ele em outro momento diz: quando alguém te bater de um lado da face, dá o outro lado. Isso é perdão, isso é disposição para perdoar. Sei que é difícil, irmão, falar aqui, como eu estou falando, é fácil, perdoe, mas só sabe quando a dor toca, quando a gente é ferido, dependendo de em que ponto é tocado em nossa vida. Mas o conselho de Deus é que perdoemos, porque se não o fizermos, quem vai sofrer é nós, não só com o ferimento que ele causou, mas com as lembranças que esse ferimento traz dia após dia. Todas as vezes que você ouvir o nome dessa pessoa, lá vem a ira de volta, lá vem o ressentimento, lá vem a amargura. Então devemos perdoar para que não carreguemos um fardo desnecessário. Porque levar o fardo do ódio, da amargura, da ira, é um fardo pesado demais, que nos faz sofrer mais e mais. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a amargura, ela destrói relacionamentos. A amargura destrói relacionamentos. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Temos então aqui no texto uma apresentação de que a amargura, ela vai destruir um relacionamento muito importante que nós temos. Qual é? O nosso relacionamento com Deus. Então, quando guardamos uma mágoa, uma amargura de alguém, as nossas orações não são ouvidas por Deus. Nós quebramos um elo de conexão com Deus. Lembra que a oração do Pai Nosso, ele orienta que devemos perdoar o próximo, assim como o Senhor tem nos perdoado. Então a orientação de Deus é que o perdão, ele seja contínuo, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Se alguém é faltoso no perdão, diz o texto então, que ele se separa da graça de Deus. Irmãos, estar separado da graça de Deus é perder as bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que você não quer perder as bênçãos de Deus, porque graça é favor imerecível.
Então Deus está derramando bênção sobre nós, e quando não perdoamos o nosso irmão, esse canal de bênção é cortado, perdemos essa conexão com Deus, nos separando da graça de Deus, e isso vai brotar em nosso coração então uma raiz, chamada de raiz de amargura, que uma vez brotando essa raiz em nosso coração, causará em nós, como diz o texto, muita perturbação. Seremos perturbados dia após dia, com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquele ódio em nossos corações. Então, é muito melhor perdoar, para que então esses efeitos da amargura não estejam vinculados em nossa vida. Em terceiro, a amargura corrói a saúde e o coração. Hebreus 12, 17. Hebreus 12, 17 diz: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, quando ele chegou com a caça e fez o guisado e levou para o seu pai disse: eu já abençoei o meu filho, eu não tenho mais nenhuma bênção para ti. E ele chorava e pedia: meu pai, o senhor não guardou nenhuma bênção para mim, meu pai? Ele disse: não, a bênção que eu tinha, eu já dei para o meu filho. E aqui Esaú sofreu, amargurado, ressentido, embora tenha achado um lugar de arrependimento, com lágrimas ele buscou a bênção, mas não alcançou. Então ele poderia ter se arrependido anteriormente, dito ao irmão: aquilo que eu fiz com você, ao prato de lentilhas, não vale, vamos trocar por outra coisa, o que é que você quer que eu faça por você? Mas eu não posso te dar o meu direito de primogenitura. Então ele infelizmente arrependeu-se tarde, arrependeu-se quando já estava feito o negócio. A amargura então, meus amados irmãos, ela é perigosa, porque pode causar danos físicos, como por exemplo, pressão alta, problemas cardíacos e doenças psicossomáticas, que é por exemplo um câncer. Você sabia que a pessoa pode adquirir um câncer por conta de guardar uma ira, uma amargura de alguém? O nosso corpo reage a esse sentimento e pode nos levar a contrair um câncer. Diz também que a amargura pode causar danos emocionais, como por exemplo depressão, ansiedade, e também danos espirituais, que é o afastamento de Deus e a insensibilidade. Você não ter mais conexão com Deus, não sentir mais a presença de Deus. Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Eu oro, não sinto mais o que eu sentia antes. Eu canto ao Senhor e não sinto mais o que eu sentia antes. Eu vou à igreja, escuto a mensagem, mas eu não sinto mais isso. Por quê? Porque você deve estar guardando, irmão, algum ressentimento. Você deve perdoar. Tive uma experiência na minha vida, irmãos, no ministério, de uma mulher que ela congregou em uma igreja que eu pastoreei, e essa mulher, ela teve um caso de possessão demoníaca. Ela demonstrou um caso de possessão demoníaca, e eu fiquei questionando aquilo. Como é que pode? Ela se dizia crente, ela foi batizada, ela estava na igreja continuamente. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo pode ser possuída pelo demônio? Isso eu questionei por algum tempo, até eu conversar com um pastor mais antigo, para pedir orientação a ele. E ele então disse: meu irmão, provavelmente essa mulher não é crente. Provavelmente por quê? Porque um crente não pode ser possuído pelo demônio, porque o crente tem o Espírito Santo de Deus, e onde há luz, as trevas não entram. Então não tem como haver essa possessão em um crente. Quando a gente vê em algumas
programas de TV, igrejas expulsando demônios, aquelas pessoas não são crentes, genuinamente, verdadeiramente. Certamente ela é uma convencida, ela acha que a igreja é um lugar legal, um lugar bom, ela vai, frequenta, participa, mas ainda não fez uma decisão. Pesquise a vida dela e encontre então qual o problema que o impede dela ser uma serva de Deus. E eu fui então pesquisar a vida dessa mulher, e eu descobri então que ela tinha ódio das suas cunhadas, ódio mesmo assim de matar. Se ela pudesse pegar no pescoço e matar, ela fazia. E isso por muitos anos, sofria com esse ódio, porque ela era considerada como alguém de uma situação mais baixa. A família tinha uma certa condição financeira, ela era empregada da casa, o irmão se apaixonou por ela, e aí formou um relacionamento, se uniram, mas a família não aceitava, e ela então se revoltava com isso e odiava aquela família. Então uma pessoa que guarda no coração ódio de alguém, de outra pessoa, ela não pode ser uma serva do Senhor, ela não pode ser usada por Deus. É uma pessoa que está em uma condição que necessita de arrependimento, de transformação. Ela está prejudicada, tem um dano espiritual na vida dela. Por esse motivo, o inimigo achou uma grande brecha para invadir e tomar conta da vida dela. Ela pode ser enraizada no coração, a amargura, contaminando as relações e prejudicar não só a pessoa, mas também aqueles ao seu redor. A raiz da amargura geralmente surge de mágoas não resolvidas, como o não perdão, e pode levar à deteriorização da qualidade de vida. Então, alguém que é rancoroso, que guarda ressentimento, é alguém que vai sofrer a vida inteira. Enquanto ele não perdoar, ele vai carregar um peso desnecessário em sua vida. Então, diante dessa situação, irmãos, a pergunta que não quer calar: como sair desse poço, esse poço de amargura? Como sairmos da condição que nos encontramos quando alguém nos ofende? Efésios 4, 31 e 32 diz: longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, sempre que alguém cometer alguma falha com você, qual é o parâmetro de medida que nós devemos ter? É o parâmetro de Deus. A medida de julgamento, como eu posso julgar alguém? É a medida do julgamento de Deus para com você. Quantos pecados, quantas falhas, quantas vezes nós ofendemos a Deus? Foi uma vez só nessa vida? Certamente foi milhares, várias e várias vezes. Mesmo hoje reconhecendo Ele como nosso Senhor, vez por outra ainda estamos caindo em pecado, em contradição, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Consequentemente, pela graça de Deus, reconhecendo nossas falhas, pedimos perdão a Deus e Ele imediatamente nos perdoa. Mas alguns não têm essa facilidade de perdoar. Por quê? Porque eles vão julgar as pessoas de acordo com eles. Eu nunca fiz mal para essa pessoa vem fazer mal contra mim, agora ele vai ver. Ele mexeu com a pessoa errada, porque agora ele vai ver quem é gente ruim agora. Tem gente que é assim, né? Tem a maior prazer de devolver a maldade recebida. E o texto bíblico aqui em Efésios capítulo 4, diz que deve estar longe da gente, longe de vós toda
amargura. É interessante que a amargura, ela vem junto dela algumas práticas, né? A cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e bem assim toda a malícia. Então alguém amargurado é alguém que vai usar de estratégias malignas para afetar o outro, vai usar de estratégias da maldade para ferir o próximo. Mas o conselho de Deus, através da sua palavra, é que antes, ao invés de você usar essas estratégias malignas, sede uns para com os outros benignos, faça o bem para o próximo. Certa ocasião, a Bíblia diz que quando nós formos, Jesus Cristo dizendo, né, quando alguém chegar para você e roubar a sua túnica, ofereça também a capa, ou roubar a capa, ofereça a túnica. Ele então usa muito disso. Se bater na sua face, oferece o outro lado. E traz a ideia de não retribuir o mal com mal. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E quando ele tiver sede, dá-lhe de beber. Para que fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Imagina só, meus amados irmãos, alguém te fazendo mal e você retribuindo com o bem. Você passa na rua e é uma pessoa que gosta de difamar o seu nome, de estar em todo momento falando mal de ti, mas você faz questão de passar diante dela e dizer bom dia, minha amada, como é que você está? Tudo bem? Oferecer alguma coisa, como em uma ocasião que um cidadão acordava pela manhã, e sempre que ele acordava encontrava um saco de lixo na sua porta, e ele disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou descobrir quem é que está jogando esse lixo? E ele instalou uma câmera, e então no dia seguinte ele foi olhar nas câmeras, estava lá a sua vizinha, uma senhorinha de idade, carregando o lixo e botando na porta dele. Ele vou resolver essa situação, foi na rua, comprou um buquê de rosa, uma caixa de chocolate, bateu lá na casa da vizinha. Tudo bom, vizinho? Tudo bom, vizinha? Eu queria aqui lhe dar um presente, tome aqui essas flores, tome aqui esse chocolate. Mas por que você está me dando isso? É porque a gente só dá aquilo que o nosso coração está cheio, e o meu coração está cheio de alegria, eu estou louvando a Deus pela sua vida, e é por isso que eu estou entregando isso à senhora. E ele não precisou falar, nem ofendê-la, usar palavras duras contra ela, mas apenas expressou bondade, e aquela mulher se arrependeu de tudo que tinha feito, e nunca mais colocou lixo na porta do seu vizinho. Então, retribuir o mal com o bem, essa é a estratégia correta de alguém que quer sair do poço, de alguém que não quer guardar mágoa e amargura em seu coração. Para isso, irmãos, para que a gente possa sair do poço, é preciso escolhermos perdoar. Então, perdoar é uma escolha, a gente tem que tomar essa decisão, é uma decisão a ser tomada. Veja só em Gênesis 45, 1 e 2, como José tratou os seus irmãos, que haviam tentado contra a vida dele, e venderam ele para uma terra distante. Gênesis 45, 1 e 2, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. José, na primeira oportunidade que ele teve, de encontrar os seus irmãos, ele não resistiu, e diz o texto que ele bradou, gritou, com um choro de glória. Eu não sei se vocês entendem isso, né? Mas a ideia de você estar distante de alguém que você ama,
E quando você se encontra com aquela pessoa, o abraço que você dá, a vontade de gritar, de dizer o quanto você ama aquela pessoa. Eu penso que seria mais ou menos essa ideia aqui que o texto traz, desse brado, depois de ter sofrido tanto, depois de sentir o abandono da família, ele vê os irmãos e ele está em uma situação que ele poderia retribuir os seus irmãos, não na medida que eles fizeram na vida dele, que seria o mal, ele retribuir de uma forma bondosa. E isso é maravilhoso, irmão. Eu me emociono só em pensar nessa cena de ver aquele homem, depois de tanto sofrimento, podendo abraçar os seus irmãos novamente. Gênesis 33:4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e colocou seus braços ao redor do pescoço do seu irmão, e beijou, e choraram. Jacó, depois que tinha tido seus filhos, depois que tinha pagado os 14 anos pelo o casamento, 7 por uma filha, 7 por outra, ele então decide voltar para a sua terra. E o temor dele de voltar para a terra é porque ele tinha enganado o irmão, ele tinha recebido a bênção no lugar do irmão, mas agora era a hora, ele queria voltar para a sua terra, ele sentia saudade, ele queria rever, saber se seus pais ainda estavam vivos, ele queria ter ainda esse contato com a sua mãe, sei lá com quem, mas ele queria também se reconciliar com seu irmão. E diz que durante essa caminhada ele manda alguns presentes adiante, e o irmão não recebe, mas ele queria vê-lo pessoalmente. E quando eles se encontram, essa cena, onde Jacó e Esaú se abraçam, um ao pescoço do outro, e um beija o outro, e ambos choram de emoção. O perdão, toda raiz de amargura é lançado fora, e naquela hora, naquele momento, o perdão prevalece. Esse é o sentimento que José teve, foi o sentimento que seu pai teve quando reconciliou-se com seu irmão. Talvez um questionamento que possamos fazer é este: o que é perdão? O que é perdão? Perdoar é abrir mão do papel de juiz. Então, quando há perdão, nós estamos abrindo mão de uma posição de julgamento, porque eu não quero julgar o meu irmão, eu não quero ser juiz do meu irmão. O juiz que nós conhecemos, justo, é Deus, e é Ele quem vai julgar todas as coisas. Então, nosso papel de perdoar é entregar nas mãos de Deus o julgamento. Senhor, o Senhor faça o julgamento. Se o que eles fizeram contra mim foi algo ruim, eles vão pagar o preço, que o Senhor determinará, e não eu, porque eu também peco, eu também falho, e não é justo eu julgar o outro, sendo que eu também cometo erros. Lá em Gênesis 50, verso 19, diz: respondeu José: não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Os irmãos, quando descobriram que seu irmão José era o governador do Egito, eles temeram. E agora? O nosso irmão, o que é que ele vai fazer contra nós? E José de antemão já se colocou: olha, não tema, eu não posso me colocar no lugar de Deus, eu não sou Deus. Se vocês fizeram alguma coisa errada, Deus é quem vai julgá-los. E realmente já estava sendo julgado, porque eles vinham ao Egito em busca de comida, porque na sua terra já não tinha mais, já estavam sofrendo já anos de seca, e no Egito havia muita comida, porque José havia sonhado e tinha se preparado para isso. Faraó deu ouvidos a José, prosperou, e então naquele lugar havia as bênçãos do Senhor, e eles então puderam receber estas bênçãos. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. É Deus quem retribui o mal que é lançado contra seus filhos. É Deus quem vai nos proteger, irmãos. Então não queira você tomar posse dessa posição de juiz e querer julgar outra pessoa. A melhor posição que nós temos é entregar nas mãos do justo juiz, porque o seu julgamento não falha, o seu julgamento é na medida certa. Quando falamos do nosso julgamento, ele pode vir numa medida errada. Podemos nós julgar as pessoas pela aparência, julgar as pessoas pelos nossos critérios e não pelo critério de Deus. Em terceiro e último lugar, perdoar é confiar que Deus está no controle. Gênesis 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, dizendo José aos seus irmãos, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, eles tentaram algo contra o seu irmão ruim. Aí veja o que é que José está dizendo: Deus transformou uma situação ruim em um bem maior. Então, quando a gente escuta aquela palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso aqui que José estava dizendo. Meus amados irmãos, aquilo que vocês fizeram por mim ou contra mim, aos olhos de vocês era um mal, mas Deus estava vendo aquilo e preparou que aquilo se transformasse em um bem maior. Então, se hoje ou por algum motivo você passe por um constrangimento, por uma ofensa ou por um mal lançado contra ti, Deus vai transformar isso em bênção. Então não se vingue para que você receba a bênção de Deus. Não retribua na mesma moeda, porque fazendo isso você perderá a bênção que Deus está preparando lá na frente. Então tenha fé e confiança no que Deus está fazendo por ti. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em quarto lugar, perdoar é escolher tratar com bondade quem nos feriu. Gênesis 50, 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros, aos vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. José, ele não só retribuiu o bem para os seus irmãos, mas é interessante aqui que ele se dispôs a retribuir esse bem também aos filhos dos seus irmãos, a futura geração. E é interessante porque a história a gente vai ver mais na frente, mas José traz os seus irmãos para morar no Egito. Esses irmãos prosperam, crescem, se tornam uma nação lá no Egito. E aí depois Moisés vem libertar essa nação. Então temos aí uma grande bênção, uma bênção maior dada por Deus a esta família. Romanos 12, 21, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós retribuímos o mal com o mal, a Bíblia diz que nós estamos sendo vencidos pelo mal. O mal tomou conta da nossa vida, mas quando rejeitamos devolver na mesma moeda, estamos então projetando a nossa vida em vencer o mal. O mal não terá domínio sobre mim, eu terei poder sobre ele. Ele não me ferirá, eu o ferirei. Porque quando alguém te comete o mal e você retribui com o bem, como diz as Escrituras, as brasas ficarão vivas em sua cabeça, a consciência deles vão pesar. Como é que pode, rapaz? Eu fiz tanto mal para essa pessoa,
mas quando eu precisei, olha, quem foi que me socorreu? Foi justamente essa pessoa. E muitos exemplos nós poderíamos citar de situações como esta, mas vamos adiante, vocês entenderam muito bem. Sendo assim, nada escapa do plano de Deus, nem o mal que sofremos foge do seu controle. Perdoar é agir com os outros, assim como Deus agiu conosco, com graça, que quer dizer favor imerecido. Então nós devemos perdoar, porque esta é a reação de Deus para com seus filhos. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. Só para entendermos melhor ainda a ideia de perdão, vejamos o que não é perdão e o que é perdão. Então, perdão não é sentimento, perdão é dever. Eu não sinto paz no meu coração para perdoar fulano. Perdão não é sentimento, é um dever. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. Nós já recebemos o perdão de Deus, nós já temos esse perdão. Possa ser que a pessoa que te ofendeu não tenha ainda recebido esse perdão de Deus. Como é que você vai dar algo que você não recebeu? Você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem o perdão de Deus na sua vida, em seu coração, você vai poder compartilhá-lo. Por isso, é um dever para nós, porque nós já temos recebido de Deus. Perdão não é esquecer, mas sim é uma decisão. Eu não esqueço quem me ofendeu, mas eu decidi não permitir que esses pensamentos dominem o meu coração e a minha mente e me façam sofrer novamente. Entendo que aquela pessoa tomou uma escolha, mas eu tomei uma outra, e essa decisão que eu tomei foi não carregar esse fardo. Eu não quero carregar amargura, ódio de ninguém, eu quero levar amor, eu quero carregar o amor, eu quero estar cheio da paz de Deus. Isso é possível se tirarmos dos nossos ombros toda a mágoa, todo o rancor, toda a amargura, para que então possamos andar contentes e felizes. Perdão também não é minimizar. Não foi nada não, é assim mesmo. Não é minimizar. Se fomos ofendidos, realmente houve uma ofensa, mas a gente precisa agir de forma divina. Deus foi ofendido e continua sendo ofendido por nós diariamente. No entanto, de forma divina, Ele age com misericórdia, não nos dando aquilo que nós merecemos, que é o castigo eterno, mas nos concedendo a sua graça. E perdão não é condicional. O que quer dizer isso, pastor? Eu não vou perdoar porque ele não me pediu perdão, ou eu só vou perdoar quando ele me procurar e dizer que errou, aí eu perdoo. Às vezes não acontece isso. Às vezes a pessoa que bate não percebe que feriu o outro. Às vezes a pessoa que faz o mal contra nós nem se percebeu que fez algo ruim contra nós. Então ele não deve ser condicional, o perdão. O perdão é quando nós assinamos a dívida. Tudo bem, essa pessoa fez um mal contra mim, mas eu não quero carregar esse mal. Eu assino e devolvo para ele. Passo para ele, você se quiser carregar esse sentimento, eu não quero. Eu te perdoei, eu não guardo nenhuma mágoa, nenhum rancor, e vamos seguir em frente, vamos viver a vida. Para a gente encerrar, concluindo então, deve haver, irmãos, no perdão, 4 compromissos. O primeiro deles: eu não pensarei mais sobre a ofensa. Quando eu perdoo alguém, eu não preciso estar trazendo de volta essa memória. Pai, fulano fez isso comigo, perdoou, meu amigo, deixa lá no passado, joga no profundo do mar, como diz as escrituras, o que Deus faz com os nossos pecados, quando são perdoados Ele lança no fundo do mar. A ideia é que, para não ver mais, não lembrar mais.
Então, não traga de volta a ofensa. Segundo compromisso, eu não mencionarei mais a ofensa e não a usarei contra você. Sabe aqueles relacionamentos de casais que acontece um erro, uma falha, aí passam anos e anos a pessoa guardando aquilo? Tu se lembra? Nós namorávamos, que tu esqueceu o dia do nosso namoro? Meu amigo, já está casado há 10 anos, está lembrando uma coisa quando a gente namorava? Não esqueço nunca. Olha, isso não é uma atitude cristã, irmão. Está trazendo de volta, qualquer discussãozinha, arrasta o passado, né? Ressuscita os defuntos, traz de volta aquilo que já foi morto, já foi resolvido. Então, quando há perdão, deve ser deixado para trás, e não trazer de volta. Em terceiro lugar, não falarei a outras pessoas sobre a ofensa. A pessoa então é ofendida e fica lá comentando com outra pessoa: eu perdoei fulano, mas eu vou dizer, não presta não, eu não quero nem conversar mais com ele, isso e aquilo, e toda oportunidade que tem, fala mal da pessoa. Então, não faça isso. Em quarto e último, não permitirei que a ofensa fique entre mim e você. Então, não permitirei que essa ofensa venha causar ainda constrangimento entre nós. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoar não é esquecer o que fizeram contra mim, é lembrar o que Cristo fez por mim. É muito interessante isso, né? Não é esquecer o que alguém fez contra mim, o mal que alguém fez, mas trazer à memória o que Deus fez por mim, ou o que Cristo fez por mim, dando a vida na cruz do Calvário para me salvar. Essa história, irmãos, que nós vemos aqui de José, essa história ela nos faz meditar sobre o que foi feito com Cristo. Por quê? Porque José, na verdade, ele é uma sombra de Cristo, assim como Moisés foi uma sombra de Cristo, assim como Josué e tantos outros personagens do Antigo Testamento, trazem então uma figura representativa de quem seria Cristo, quando viesse ao mundo. Então essa história nos remete ao que Cristo fez por nós, onde José representa Cristo e nós representamos os irmãos de José. Vocês sabiam que nós somos os irmãos de José? E eu vou provar isso para vocês. José, ele teve sua capa arrancada pelos seus irmãos. Jesus arrancaram seu manto. José foi traído por seus irmãos. Jesus foi traído por Judas. José foi tentado e resistiu. Jesus resistiu não só à tentação, mas também o tentador. José chorou por seus irmãos. Jesus chorou pelo seu povo. José foi rejeitado por seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi rejeitado. José perdoou os seus irmãos quando teve a chance de se vingar. Jesus tinha todo o poder e autoridade e escolheu nos amar e dar a sua vida por nós. Veja, irmãos, que maravilha. José preparou um banquete para os seus irmãos. Jesus foi preparar um lugar eterno para habitarmos com Ele. José reconheceu o propósito de Deus em tudo que passou. Jesus cumpriu o propósito de Deus na salvação. Nós somos os irmãos de José. Nós somos aqueles que feriram o amado do Pai, o único justo. Essa história está aqui para nos revelar o modelo do perdão de Deus para nós e como podemos perdoar os nossos irmãos. Hoje,
Deus nos chama para desfrutarmos deste perdão. Receba este perdão e perdoe a todos que te feriram também. Que nesta noite, meus amados irmãos, diante dessa história magnífica, é apenas um relato, é muito breve, né? A gente poderia passar uma noite toda só debruçado em cima dessa história e tantas coisas importantes a ser destacado, mas aqui é só um começo, despertar em vocês o interesse de estudar essa história, e vocês podem então, a partir de hoje, começar a ler Gênesis aí, chegando do 37 ao 50, tendo mais uma visão mais apurada, e tirar lições da vida de José. Mas o que eu queria concluir aqui, encerrando a minha parte, é dizer o quanto isso é importante para a nossa vida, reconhecer o perdão de Deus, porque uma vez que entendemos o tamanho da nossa ofensa contra Deus, tudo que a gente já fez contra Deus, e que Ele nos perdoa e tem nos perdoado dia após dia, por que nós vamos guardar mágoa de alguém? Por que nós vamos maltratar outra pessoa porque ela nos feriu? Não faça isso. Decida hoje perdoar quem quer que tenha te ofendido, porque assim Deus já te perdoou também, e aí as bênçãos de Deus recairá sobre nós, e um dia essa pessoa reconhecerá, se não for nessa terra, vai reconhecer no porvir, e certamente Deus a julgará pelo mal que cometeu contra os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, e nenhuma ofensa lançada sobre um filho de Deus vai ficar impune. Deus julgará cada um segundo as suas obras, boas ou más. Que nós possamos assim, irmãos, esperar o julgamento de Deus com coisas boas em nossas mãos. Senhor, eis aqui o que eu tenho a te oferecer: as almas que levei ao Senhor, os benefícios que eu pude contribuir com a tua obra, e Deus certamente nos recompensará na glória celestial.